Oi pessoal, então a nossa aulinha de hoje é sobre ordens e classes. Na verdade, nós vamos relembrar algumas coisas que a gente vê desde lá do primeiro ano e como a gente pode utilizar ela para construir o nosso número. A gente aprendeu lá no passado que os números são formados por algarismos. O que são os algarismos? São aqueles símbolos que a gente conhece como números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, a gente consegue construir números infinitos. Basta, para isso, que a gente coloque ele na posição correta. Como assim, prof? A gente já sabe que todos esses aqui, eles são unidades. Por quê? Porque eles valem exatamente aquilo que eles têm como quantidade sozinhos. Então, o 0 vale nada, o 1 é uma coisa, o 2 são duas coisas, o 3 são três coisas e assim por diante, até o 9. Só que o que acontece? Para nós formarmos números maiores, números com mais quantidade, a gente precisa juntar esses algarismos. A gente precisa juntar 2, 3 ou mais algarismos. Então, o que acontece? Quando eu preciso de mais de um algarismo para formar o número, eu não consigo escrever ele em um único lugar. Eu vou precisar de uma casa nova, como a gente chama. Cada número tem a sua casa. Essas casas a gente chama de ordens. Então, aqui na primeira ordem eu posso encaixar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Se eu precisar formar o 10, eu dependo de 2 algarismos. Eu não posso nunca colocar 2 algarismos numa mesma casa. Cada algarismo vai ocupar uma casa diferente. Quando o algarismo troca de casa, ele muda o seu valor. Como assim, prof? Esse 1 na segunda ordem, que é a casa que nós chamamos de dezena, ele não vai valer 1 como ele valia aqui sozinho, porque ele tem a unidade que complementa ele. Então, esse número vai valer 10. Quando nós juntamos 10 canetas, a gente sabe que é uma quantidade muito maior do que 1 isoladamente. Então, para que servem as ordens? As ordens servem para que a gente possa montar um número e que ele ganhe um valor diferente quando ele ocupa uma casa diferente. Para eu formar o 100, por exemplo, eu vou precisar de 3 algarismos. Então, eu vou colocar o 1 na casa da centena, mas eu não posso deixar de ocupar a casa da dezena nem a casa da unidade. Para eu formar um número, eu sempre vou escrever ele de trás para frente e eu sempre vou precisar ocupar as casas que estavam atrás. Então, se eu quiser fazer um número 100, por exemplo, eu vou ter que completar a ordem da unidade e a ordem da dezena para poder formar a centena. Prof, por que tu desenhou 2 grupinhos? Porque os números, eles têm formações de 3 em 3, que nós chamamos de casas. Então, nós temos a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Aqui nós temos as classes. Esta aqui é uma classe e a gente chama essa classe de unidade simples. Então, cada classe é um conjunto de 3 ordens. As classes sempre vão se formar de 3 em 3. Quando eu completei a minha classe, que eu cheguei aqui, por exemplo, aqui na primeira ordem eu só posso ir até 9. Se eu tiver o número 10, eu vou precisar da classe seguinte. Aqui na minha segunda ordem, eu só posso ir até o 99. Quando eu chegar no 100, eu preciso da classe seguinte. Aqui na classe da centena eu vou colocar 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900. Quando eu chegar no 999, para eu pular para o 1000, eu vou precisar ocupar uma nova ordem e vou iniciar uma nova classe. Esta classe aqui nós chamamos de milhares. É a classe dos milhares.
Então, aqui nós temos a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando eu quiser fazer os milhões, que é a nossa próxima classe, eu vou precisar trocar de classe, porque os grupinhos só se formam de 3 em 3, por isso que geralmente os números recebem ponto depois de 3 algarismos. Aqui, então, a gente vai ter a unidade de milhar. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. 9.999.000. O próximo é 10.000. Então, o 10.000, ele vai vir para dezena de milhar. Aqui, ele não vai valer 10, ele vai valer 10.000. Como é que eu vou saber se o número é 10.000? Ele vai ocupar a dezena de milhar e todas as outras casas têm que estar completas. Agora, eu vou colocar 100.000. Eu vou pular a ordem e vou completar as outras casas. Então, aqui eu tenho uma centena de milhar, eu chamo esse número de 100.000. Aqui eu tenho uma dezena de milhar, eu chamaria de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 até 90.000. Eu tenho uma unidade de milhar, eu vou ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 e assim por diante. Se eu quiser fazer um número 999.999, meu próximo número seria 1 milhão. Para eu fazer 1 milhão, eu teria que abrir uma nova classe e dentro desta classe eu também teria 3 ordens. Aí aqui eu colocaria sétima, oitava e nona ordem. Então, aqui seria unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Ah, eu quero fazer bilhões. Abre uma nova classe e assim por diante. Então, os números, eles sempre seguem uma sequência. O que eu tenho que lembrar que é importante para eu poder formar meu número? Que as ordens é a casa individual de cada número. Que as classes são os conjuntinhos de 3 em 3 e que cada uma delas recebe um nome diferente. E esse nome é que nos ajuda a dizer o nome do número. Então, na classe das milhares, eu sei que eu tenho aqui os números que formam 1.000. Na classe dos milhões, eu sempre vou dizer milhões. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aqui, dezena de milhão, né? Então, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões e assim por diante. Centena de milhão, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões e assim por diante. Então, pessoal, o que vocês têm que lembrar agora? Esse número 9 aqui, se ele estiver... Só um minutinho que eu vou apagar aqui. Vamos apagar. Se ele estiver ocupando a primeira ordem, ele vale 9 unidades. Se o 9 estiver ocupando a segunda ordem, aqui, como é uma dezena, ele vai valer 90. Se esse 9 estiver ocupando a terceira ordem, ele vai valer 900. Se esse 9 estiver ocupando a quarta ordem, ele vai valer 9.000. Prof, mas aqui tu colocou ele sozinho. Tudo bem, mas quando eu for escrever o número, ele vai estar completo. Mas como que eu vou identificar lá no exercício quando me pede, por exemplo, na quarta ordem? Eu vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Na quarta ordem, esse número vai valer 9.000. Esse número 9, na quinta ordem, vai valer 90.000. Esse número 9, na sexta ordem, vai valer 900.000. Certo? Então, é uma pincelada para vocês poderem lembrar. Se vocês ainda tiverem dúvidas, escrevam pra gente que a gente grava uma próxima aula, tá bom? Um beijo, até a próxima!